estou olhando aqui o chat, tem bastante pergunta aqui. Eu até separei aqui, já deixei na posição aqui. Se quiser, manda ver. Estava também na minha pergunta. É uma pergunta em comum aqui que eu teria para o Coronel Wellington. Primeiro, o que motivou o senhor a entrar na pesquisa ufológica, né? E segundo, qual foi o caso que mais lhe impactou em todos esses anos de pesquisa? Desde pequeno, e geralmente é assim, as pessoas quando começam a fazer os contatos, já quando criança, são três aspectos, são 3 tipos de contato. Eu falei naquela época, são 5 maneiras para você fazer o contato. É você querer, é você fazer por onde, não é você querer, não acreditar, querer, fazer por onde, merecer e vencer o medo. Isso são as classificações dele. 3 tipos de contato. Primeiro, primário. É o contato intermitente e o sistêmico. O que é o primário? Ele sai em missão. Olha, a nossa missão hoje vai ser abduzir uma pessoa. Quem? Primeiro que tiver no local ideal. É local isolado, tal. Chega lá, abduz, faz as pesquisas e devolve, pronto. Aí depois, contato intermitente. E aquela pessoa ali, nunca mais eles vão abduzir, só aquela vez. Vamos escolher uma pessoa para a gente estudar durante 20 anos, então a vida toda dela, não ter contato intermitente. Cada mês, cada ano, às vezes por ano, eles vão abduzindo. Ela e as famílias. Aí o outro é o sistêmico. O que é o sistêmico? Às vezes, quando a abdução já chegar ao ponto em que aquela pessoa já perde o medo e fica amigo dele. Então, eu queria fazer um contato com eles hoje, vai tal dia, nós vamos fazer um contato com você. E o cara não tem mais. Ele não pega mais para fazer estudo nem nada, já pega lá para bater um papo legal. Entendeu? Então esse é o terceiro contato. Aí, 4 tipos de pessoas que eles vão atrás para fazer o contato. Deixa eu ver. Pessoas extremamente inteligentes. O gênio. Por quê? A mente humana é tão dinâmica e tão complexa. Olha que eles sabem quase tudo da mente humana, mas só que ela é muito criativa. E a gente quer estudar o que se passa na mente dessas pessoas extremamente inteligentes. Porque eles têm coisa para ensinar para a gente. E a gente tem coisa para aprender e extrair dele. Isso é uma coisa lógica ou não é? 2, pessoas médios, pessoas sensitivas. Por quê? Porque ela já tem a mente aberta e aquelas pessoas são mais fáceis de fazer o contato para receber as informações dele. Para trabalhar com eles em outras dimensões que não seja nossa. Ou seja, eles trabalham em modo invisível, mas só que a pessoa vê e interage. Às vezes ele chega num canto, a pessoa fala, o ET está aqui. Ele descreve assim. Como é o nome dele, isso. Aí os outros, como eu não vejo isso, né? Aí você vai explicar isso. Porque a mente dela está ajustada para ver outras dimensões, né? E terceira, são as pessoas que vão atrás e querem. Tá entendendo? As pessoas, rapaz, eu quero estudar ufologia, eu quero saber que coisa é essa. Então, o meu caso, que é para responder, desde pequeno eu via as coisas dentro do quarto. Eu estava aqui, aí chegava uma pessoa, ficava tocando em mim, aí ficava do quarto, ficava olhando, rapaz, que coisa é essa? Aí eu ficava, acordava apavorado, acendia a luz, bebia água, não dormia mais. Isso. Mas o que era? Sombra? O que era? Era a pessoa mesmo. Às vezes é sombra, às vezes é luz, às vezes é uma pessoa mesmo. E eu ficava apavorado, querendo saber o que era aquilo. Aí me levava para outros campos, planeta diferente, floresta, ambiente diferente. Rapaz, eu não entendia, eu pensava que era sonho. Aí, com o tempo, eu comecei a pesquisar o GEVAE, que me deu um impulso, e o professor Reginaldo Ataíde vieram fazer uma palestra aqui, naquela época, né? Uhum. Eu não esqueci até o ano. Faz tempo. Aí, rapaz, agora eu vou estudar isso. Aí comecei a estudar a projeção astral. Por quê? Porque eu já fazia sem saber. Aí quando eu comecei, rapaz, isso é verdade. Quer ver? Agora eu vou fazer teste. Eu não tô acreditando não. Aí quando eu ia para a base, eu entrava de serviço, eu ia brincar. Sabe o que é que eu fazia? Porque quando a gente fica de prontidão, a gente fica lá, fica todo equipado, mas fica só prontinho para voar, né? Eu ficava deitado, mas todo equipado e armado. Começava a treinar. Aí saía do corpo e ia brincar na base. Eu saía do corpo, ia lá para onde ficava o helicóptero, ficava vendo os mecânicos, às vezes os aviões, flutuar, começava a ver a cidade. Rapaz, que marmota é essa? Quando eu saía do corpo, ia passar na parede, você levava um choque. Aí você falava, vou correr e passar. Aí passava de uma vez, aí você leva um choque. Aí você fala, isso é sério. Aí comecei a visualizar, sabe, que às vezes, alguns acontecimentos futuros dos meus colegas. Rapaz, teu próximo filho vai ser homem. Rapaz, com essa nota. E batia. Agora eu vou entrar a fundo nisso. Aí chegava em casa,
Aí teve um dia que, rapaz, eu quero que vocês venham aqui. Ora, isso era 10h30, quando foi 11 horas, já estava 2 no meu quarto. Eles, 2 greys pequenos, ficaram assim, arrodearam a cama, ficaram olhando a mulher, e disse, rapaz, não vão mexer nada não. E eles falando uma linguagem, parecia polonês, era russo. Ficava metálico, eu sou metálico. Aí entrei em pânico. Aquela velha Ave Maria, Pai Nosso. Aí chega uma coluna de luz bem forte no quarto, e eles somem. E o quarto ficou todo iluminado. Aí deu aquela paz, aí dormi. Dormi nada, levantei bem rápido. Fui tomar água e fiquei pensando. Aí no outro dia eu vou de novo. Aí lá vai só, que vem aquele barulho da nave em cima da casa. A gente escuta o barulho, né? O que é o barulho? Como que é o barulho? O barulho de geladeira. Sim. Rapaz, eles já estão aqui, a gente sente tudo. E o corpo começa a ficar todo anestesiado. É como se você estivesse com medo e o corpo arropiado. Você tem que saber diferenciar o medo. E quando junta os dois? Né? Aí você... Aí eu saio do corpo, atravesso a parede, a nave estava lá em cima, aí eu entro na nave. Aí disse, olha, o que é que você quer? Eram 2. Brancão, 1,80 m, cabelo bem justinho, lourinho. Macacão bem colado, branco. Um triângulo no peito. Aí, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Aí você pode fazer. Conversa mental. Eu nunca vi um ET sorrindo. Nenhum espírito, acredita, é raro. Por quê? Porque tem um controle emocional muito grande. Aí ele só disse assim, tome muito cuidado com isso. Isso é uma coisa muito séria. Aí eu entrei em pânico. Ele olhou para o outro, quando eu falei, ó, o que é que vocês já acham de eu estudar ufologia? Aí ele olhou para o outro, aí eles baixaram a cabeça, aí disse para mim, bem sério, tome, e do jeito que eu tô falando, foi rápido, tome muito cuidado com isso. Isso é um assunto muito sério. Eu disse, eita, e é que ele quis dizer com isso. E é um assunto sério mesmo. Aí a partir daí, pronto. Aí comecei a brincar de fazer contato para saber se isso aqui não é invenção, esse negócio de contato não é invenção ou criação da mente. Aí comecei a fazer os contatos profundos. Para o senhor fazer esse contato, como que acontecia? O senhor deitava na cama e tentava... Chamava eles, aí de repente ele chegava no quarto. E você vê, presta atenção, às vezes ele chega, a gente sente, ele vê, a gente vê, você pega nele e é uma pessoa mesmo. Aí o que é que ele faz? Dá um toque em você, tira você do corpo e leva para a nave, então para outros planetas. Teu corpo fica como se tivesse adormecido, é isso? Isso. Eu penso que eu não pergunto por que é que vocês me levam mais no astral? Olha, o corpo biológico de vocês é muito frágil. Ele fica suscetível a muita interferência, de radiação, tanto isso. Então o corpo, a gente chama assim, o corpo físico, o corpo mental, né, o espírito, é extremamente resistente. É por isso que a gente prefere assim, mas se preocupe não, que depois a gente vai fazer os contatos físicos, levar no físico, e aí você vai matar a sua curiosidade. Eu achei que tinha a ver, coronel, com o lance da quarta dimensão, ou mais dimensões, né? Que a gente mas como é que você ressalta a dimensão assim, se no corpo? Sim. Não, eu digo, por isso que levaram dessa maneira, vibração, né? De campo, ele chama vibração de campo, então ressonância. Tanto que ele diz assim, olha, tem seres que chegam perto de vocês, mas tem seres que não podem chegar porque eles têm uma energia, eles irradiam uma energia tão grande que ele diz assim, que pode ocasionar, a palavra técnica é essa, ressonância molecular. Olha, eu nunca ouvi alguém falando essa expressão em relação ao nosso corpo biológico. Ele chama ressonância molecular, porque as moléculas vibram tanto que elas vão se desarranjar e pode ocasionar uma doença e pode ser fatal. Sim. Dá um câncer, né? Sim. Dá uma doença e você pode morrer. Será que então, a gente tem que ter cuidado. Essa parte que o senhor estava lá com eles, desde os pequenos até os grandes que o senhor mencionou, o senhor acredita que também para eles estavam em corpo ou eles também estavam astral que nem o senhor no momento ali? Se eu estava astral, eles estão no astral. Se eles estão no biológico, eles estão no biológico, porque eles podem variar a vibração do corpo dele de acordo com a dimensão em que ele acessa. Porque eles podem acessar várias dimensões. Porque são dimensões, conceito de dimensão a gente tem comprimento, altura e largura e adicionamos o tempo.
né? Sim. Aí o que acontece? Mas só que isso é aqui, nos nossos parâmetros, que nossa mente, nosso corpo biológico foi projetado para ver essa frequência de visão, frequência de audição, frequência de paladar, de tato, né? Isso aqui é uma frequência. Mas quando você vai acessar daqui, digamos assim, para outra dimensão, você não pode nesse corpo biológico. Se for, você tem um aparato muito grande, mas o seu corpo tem que ser transformado. É tanto que a nave, quando viaja a longa distância, elas viajam baseado em o termo que eu uso é pulso. Você vai viajar uma certa distância na nave, ele chama assim pulso. É pulso e campo. O campo é uma coisa que existe em todo o parte do universo. É tanto que tem o campo ele contém tudo. O campo é o universo em si. Aí dentro do campo, eles dizem que tem vários tipos de energia. Ele diz que a gente não é só eletricidade, não é só a gravidade, não é só isso, o campo, os tipos de onda que vocês conhecem, que é raio-x, gama, isso, tal, os tipos de partículas. O universo tem coisas infinitas que vocês nem imaginam. E a gente utiliza isso na nossa tecnologia para fazer as viagens. Aí diz esse campo, se dá um pulso, digamos assim, está numa estrela A, vamos aqui uma estrela cocheiro, que quer vir para a Terra, aí eles estão lá. Então, no campo, e contém tudo. Então, toda a matéria que contém na estrela dele, contém aqui na Terra, no planeta Terra. No planeta deles contém aqui. Aí eles dão um pulso, e o pulso instantâneo é sentido aqui. Então, de acordo com a distância, ele leva um certo tempo. Então, quando aquele pulso chega aqui, ele é codificado. Se ele é codificado, a matéria que existe aqui, ela é reorganizada e se transforma na nave e no corpo deles. Mas só que o corpo mental já vem junto. Porque o corpo mental é a própria essência do campo. Quando você faz uma projeção astral, ela é instantânea. Você está aqui, aí de repente você vai para um planeta tal, é instantâneo. Você vai para a Lua, é instantâneo, vai para Marte, é instantâneo. Então isso aí eu vou dizer assim, isso é complexo. Nem eu estou falando aqui com a linguagem superficial. Se a gente for transformar isso em equações matemáticas, então na física, na química, na biologia, né? Em materiais para fazer nave e tudo. E se a gente for começar a debater a essência do espírito, espírito também é frequência. Não é complexo? Demais. Bastante. Aí como é que eu vou falar isso para o povo? Para a população da Terra? Sim. Então, isso aqui é o começo. É uma semente que nós estamos plantando, debatendo isso e falando. Sim. E dessas idas, né, dessas projeções que o senhor teve a oportunidade de fazer, com certeza o senhor perguntou de onde que eles eram, né? E aí até uma pergunta minha, é somente um tipo de raça, vamos chamar de raça, tá? Não sei se eu tô certo ou não, mas o senhor teve a oportunidade de perguntar se eles pertenciam a alguma localização específica no universo? Como é que foi essa parte dessa pergunta de localização para eles? A localização deles é o que a gente sabe. É o que a gente utiliza, digamos assim. Engraçado que aqui a gente usa duas coordenadas para fazer uma localização, que é x, y, ou seja, latitude e longitude, né? Mas só que no espaço, as referências são diferentes. Sim. Elas são baseadas em estrelas, em sistema de constelações, depois em setores, né? Então, e outra coisa, existem, digamos assim, na estrela Sirius existe lá um planeta que existe pessoas no mesmo corpo biológico nosso, que tem um sistema que tem um planeta parecido com o nosso, que existe os mesmos seres parecidos. Mas também tem seres que vivem em dimensão paralela daquele sistema, que também os caras são só espíritos. Aí as pessoas dizem assim, rapaz, mas o sistema solar só tem vida na Terra. Negativo. Tem vida em Vênus, tem vida em Marte, tem vida em Saturno, tem vida em Plutão. Mas como é que o cara vai aguentar ver lá? Não pense na concepção desse corpo biológico. O cara cria lá uma dimensão lá, aí os caras criam lá uma cidade, em dimensões diferentes, ela toda protegida das radiações do planeta, dos campos, que vai interferir para prejudicar ele. Sim. Então a pessoa não aceita e não entende porque a gente só tem entendimento, a nossa mente só é pronta para entender aquilo que a gente vê e que entende. O que a gente não entende, a gente não acredita e nem diz que não existe. É isso mesmo. Beleza. Mas eles têm, viu? Esses seres, eles existem. Eu nem respondi a pergunta. Ele diz assim, rapaz, olha, nós catalogamos 46 raças, tal, assim, não.
As raças são incontáveis. E dimensões que a ciência tem hipótese que são 11, 12 dimensões. Não, são infinitas também as dimensões. Uma vez, agora puxando para a religião, eu leio muito esses livros, porque quando eu leio, você pensa como é que pode? O que o livro está dizendo, um ET já diz. Aí tá lá Jesus conversando com Maria Madalena, dizendo assim, olha, quando você souber a verdade, você vai ter acesso a... E ele ainda usou a palavra dimensão, viu? Você vai ter acesso a uma dimensão da sua consciência, da sua inteligência, porque você fez por merecer. Dali, você não tem acesso a uma dimensão superior. Até você não está pronto, mas dali para baixo você tem acesso. Você pensa como é que o cara diz um negócio dele? Jesus falando para Maria. Aí você vê, e Jesus que tem acesso a incontáveis dimensões? Rapaz, Jesus... Agora vamos falar, nós estamos falando de ET, rapaz, é um ET que o cara tem uma inteligência que ninguém imagina. É um cara que faz tudo. É um cara que manipula a matéria. Como é que o cara faz aquelas curas que ele fazia? Manipulação de matéria. Aí a pessoa acredita pela fé, está certíssimo, porque ela não entende. E a gente é bom sair. E ele dá dizer, olha, os apóstolos, mestre, quando é que o senhor vai explicar tudo isso que você faz? Por enquanto, acredite em mim pela fé. Depois eu vou te explicar como é que eu faço pelo entendimento. E o que é entendimento? Ciência. Aí as pessoas pensam que ele não tem todo um aparato tecnológico em volta dele, à disposição dele, para coordenar tudo isso que ele disse que foi o pai dele que botou aqui. E quem é o pai dele?